Alô, 1, 2, 3, alô, alô. Alô, alô. Tá bom o som ali, né? Perfeito. Deu. Alô, alô. Pode começar aí, então? Deve estar o voo ali, né? Na internet, tu mesmo aí. Toco aqui. Não, já está começando ali. Já deu ali. Deu lá? Então aí, pessoal, vamos começar a nossa aula de língua portuguesa. Boa noite a todos aí, né? Eu preparei essa aula pegando questões bem recentes, né, da Banca FEPESE. Sabemos que a Banca FEPESE ela está com uma pegada muito forte, né? Ela está muito atuante na área de sintaxe, né? A sintaxe, tanto a sintaxe do período simples, né? Aquelas 12 funções sintáticas, que no meu material eu faço referência como sendo FS, né? E também a sintaxe do período composto, né? Aí nós temos o que? Nós temos a coordenação, e nós temos a subordinação, né? No período composto, a subordinação. Isso aqui, pessoal, matéria básica. Sem isso aqui, o aluno não avança nas questões da Banca FEPESE. Uma coisa importante também, além da sintaxe, a gente percebe que a FEPESE ela gosta muito de regência e crase. Então, outro tópico legal é regência nominal, regência verbal e crase. Praticamente todas as provas têm um material assim, né, de crase, de regência, questões que exploram esse conteúdo. Então, só que para vocês conseguirem chegar até aqui, na crase, tem que conhecer o quê? Aí tem os pré-requisitos, né? A questão da transitividade verbal e da predicação. Então, sempre nas minhas aulas aqui no Energia, no nosso material didático, sempre lembrando, né, que os verbos podem ser VTD, VTI, VTDI, VI e VL. Isso aí também é basicão, aí sem isso também a gente não avança, né? Então, essa é a minha dica para a prova, né? Para as questões de prova que, porventura, ela possa elaborar esse conteúdo. Vamos, então, agora entrar no meu material, porque eu preparei umas questões bem bacanas e também um material didático específico, né? As minhas animações explicando o conteúdo. Vou passar aqui, então, para vocês, todo mundo acompanhando aqui na tela, e vamos entrar, então, aqui agora no material. Botando para cá, vamos lá. Uma questãozinha, né, desse ano, Kazan, considere cada par de frases, né? Não tenha medo, Camilo. Não, tenha medo, Camilo. Olha só. Aí a banca ela faz o seguinte, essa questão ela é muito completa, é uma questão que dá muito trabalho para o aluno, porque essa questão ela explora vários conteúdos gramaticais. Esse primeiro aqui, o que significa? Daí a gente vai ter que ir para a alternativa A. Ó. Nas duas frases de temos a presença de vocativo, Camilo, e as vírgulas usadas alteram sobremaneira, né, principalmente, o sentido das duas mensagens. Claro que sim, né, pessoal? Para quem estudou vocativo, a gente sabe que o vocativo é uma palavra que a gente utiliza para chamar a atenção do interlocutor, né? Então, por exemplo, aqui eu estou... só um pouquinho, pessoal, aqui da técnica, não tem aqui a canetinha para escrever? A lousa digital. Enquanto a gente instala aqui a lousa digital, eu vou explicando aqui no quadro para vocês, certinho? Só um pouquinho aqui. Só um pouquinho aqui que daí a gente já vê. Já vou colocando aqui no quadro, que no caso ali, o Camilo, né, é o vocativo, né? Porque a pessoa está falando com o Camilo, né? Então, ó, olhando ali, ó, não tenha medo, vírgula, Camilo. Só que o que a banca fez? Ela inverteu, ela colocou o vocativo no final da frase. O vocativo pode estar no início, no meio e no fim da frase. Na primeira oração, o Camilo está no final, mas é o vocativo. Ó. Camilo, não tenha medo, né? Então tem uma intenção comunicativa. Está incentivando o Camilo a não ter medo, né? Camilo, não tenha medo. Já na segunda, o Camilo também é o vocativo, mas eu tenho uma intercalação ali, ó. Não tenha medo, Camilo. Então, essa já é a resposta da questão. Eu preparei para vocês um material, vamos voltar aqui, né? Eu preparei para vocês, agora a lousa já está instaladinha, e a gente consegue, né? Olha lá, ó. Então, só voltando aqui, ó, Camilo, sim, é o vocativo, aqui também é o vocativo, aqui ele está pedindo para ter medo, ó. Aqui é ele para não ter medo.
Então, obviamente, né? Opa, desculpa aqui. Onde é que está? Ah, sim, perfeito. Depois vai aparecer ali a animação que eu fiz para vocês. Então, a primeira é correta, né? Vamos analisar a segunda. Para mim, passar por aquela rua parece complicado, disse ela. E depois, esse é um problema para mim resolver. Pessoal, aqui a gente já sente um problemão, né? Um problemão aqui, né? O mim, que é um pronome, o que é um mim? O mim é um pronome oblíquo tônico, é um pote. Ele precisa ser sempre preposicionado, ó, para e preposição, ó. Para mim, para ti, e assim vai, né? E aqui no caso, o verbo resolver, ele precisa de um sujeito, ó. Então, mim não pode ser sujeito. Os pronomes oblíquos tônicos não podem ser sujeitos. Então, aqui no caso, como é que eu corrijo isso? Isso é um problema para eu resolver. Já na primeira oração, ó, para mim, ó, até tem uma vírgula aqui, ó, separando. Ó. Aqui não tem problema, porque ó, passar por aquela rua parece complicado. Então, ó, passar por aquela rua parece complicado para mim. Então, tranquilo, não tem problema nenhum. Aqui, essa oração ó, é uma oração reduzida de infinitivo. Ela assume a função de sujeito, né? Vamos lá, então a segunda já temos um problema. O segundo tópico. Continuando. Vossa Senhoria, indicaremos o vosso nome. Ó, pessoal, quando eu estou usando, a FEPESE gosta muito disso, tá? Quando eu estou usando pronomes de tratamento, onde é que está aqui? Ó, pronomes de tratamento. Opa, vamos lá. Pronomes de tratamento, ó, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, e assim vai, né? Tudo deve estar concordando com o quê? Com a terceira pessoa, pessoal. A terceira pessoa. Pode ser singular ou pode ser plural. Se for uma autoridade, singular. Se for mais de uma autoridade, plural. Mas nunca a segunda pessoa, que é o vós. Não. Vós e vosso, que é o de jeito nenhum. Sempre terceira pessoa, né? Então vamos lá, ó. Vossa Senhoria, indicaremos o quê? O seu nome, a terceira pessoa, não é vosso nome, o seu nome, né? Para a ninfa da nossa turma. E o segundo par aqui, o elemento do par, indicaremos o seu nome, ok, Vossa Senhoria, para a ninfa da turma. Então o problema está na primeira, né? Assinale a alternativa. Então, em 2, as duas frases apresentam erro. Não. Só a primeira. Só a primeira. Então, aqui temos um erro, né? E o terceiro item... Ah, tá, desculpa. Tá. É que a 2 é para mim. As duas frases apresentam erro. Só um também. Aqui só tem um erro e aqui também só tem um erro. Certinho? Então, o que faz a nossa alternativa ser a 1? Não tenha medo, Camilo. Camilo, não tenha medo. Ou não, tenha medo, Camilo. Aí muda o sentido, né? Óbvio, né? E altera o sentido, mas ambas são vocativo, né? Perfeito. Vamos seguindo ainda nessa questão que eu tive que dividir. Ó, mostrei aqui para vocês o vocativo, ó. Não toque nesse telefone, menina. Não toque nesse telefone, menina. Eu estou falando com a menina. É um interlocutor falando com a menina. Menina é um vocativo, ó. Correto? Então, poderia estar no início, ó, menina, não toque nesse telefone. Tanto faz, né? Agora, cuidado que a banca também pergunta, qual é o sujeito dessa oração? Gente, vocativo nunca vai ser o sujeito, nunca. Ou é sujeito, ou é, sujeito, ou é vocativo. Não. Ou é sujeito, ou é vocativo. Então, quem é que está tocando? Vamos lá, quem é o sujeito? Olha só aqui, ó. A gente pergunta. O verbo está no imperativo afirmativo. Eu estou ordenando, eu estou proibindo aqui, ó. É não. É o imperativo afirmativo, tá? Desculpa, negativo. Não, negativo. Então, é o imperativo, já está aqui, ó. Imperativo negativo, né? Então, como é que eu vou, então, conjugar esse imperativo? Ó? Não toques tu, não toque você, não toquemos nós. Não toqueis vós e não toquem vocês. Então, qual é o sujeito da oração? Você. Ah, mas cadê o você, professor? Ele está implícito, né? O você, ele fica como sendo o ele, né? É o ele e ela. O ele ou ela, terceira pessoa. Perfeito?
Então, pessoal, cuidado com isso, tá? Menina não é o sujeito, ele vai ser o vocativo. Outra particularidade, né? Com relação à conjugação do imperativo negativo. Olha como é fácil. Eu pego, como é que eu faço? Eu vou mostrar ali na tabelinha. Eu pego o pretérito, eu pego o futuro do subjuntivo, tá? Eu pego, o presente do subjuntivo e coloco o não na frente, ó. É preciso que eu toque, que tu... Ó, é preciso que eu toque, não tem o eu, né? Que tu toques, que ele toque. Que nós toquemos, que vós toqueis e que eles toquem. É o presente do subjuntivo. E coloco o não na frente, ó. Não toques tu, não toque você, não toquemos nós. Não toqueis vós e não toquem vocês. Não vai ter mudança de vogal temática. Agora, o imperativo afirmativo, pessoal, a FEPESE gosta de imperativo, tá? O afirmativo vai ter mudança de vogal temática. Eu já explico depois para vocês ali, né, como é que ficaria. Com relação ao pronome de tratamento, cuidado com a concordância. Pronome de tratamento, que é um pronome usado na redação oficial, ele é usado para comunicações com personalidades, assim, eu diria assim, com pessoas que trabalham no serviço público, não só personalidades, né? Mas com autoridades, melhor dizendo. O pronome de tratamento, ele tem uma concordância verbal, nominal e pronominal. Fiquem atentos, ó. Vossa Senhoria deverá, terceira pessoa. Ah, professor, como é que eu faço mais rápido? No lugar do Vossa Senhoria, ó, vocês podem colocar a palavra você, porque você também é um pronome de tratamento. Vossa mercê virou você, né? Você. Então, basta colocar no lugar de Vossa Senhoria você, ó. Você deverá apresentar o seu relatório. O relatório, né? Aqui não tem o pronome possessivo. O pronome possessivo vai estar aqui, ó. Possessivo vai estar aqui. Ou, se forem duas autoridades, vocês, ó. Vocês deverão, não é devereis, vocês deverão apresentar o relatório. Então, essa é a concordância verbal. A nominal diz respeito se a autoridade é do sexo masculino, eleito, ou feminino, eleita. Ó. Vamos lá, nominal. Vossa Senhoria será eleito, no caso de um homem, né? Ou Vossa Senhoria será eleita no caso de uma senadora, né? De uma deputada, enfim, de uma autoridade do sexo feminino. Então, essa é a concordância nominal. E a pronominal é o pronome possessivo. Ó. Vossa Senhoria deverá apresentar o quê? O seu relatório. Pessoal, nunca o vosso relatório, tá? Sempre terceira pessoa. Era isso que eu queria dizer para vocês. Ó, aqui já aparece o você no material para vocês conseguirem formar isso tudo, né? Agora, ainda sobre o pronome de tratamento. Ó. Sua Majestade referiu-se a seus súditos com sua doçura e seu carinho. Isso aqui eu peguei de uma prova, tá? Vossa Excelência e não vós só. Não é vossos súditos, vossa doçura e nem o vosso carinho. Vossa Excelência trouxe os seus relatórios, certinho. Agora eu pergunto assim, quer ver? Eu uso sua ou vossa? Sua ou vossa? Ah, então deixa eu só botar aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Sua é quando eu estou falando da autoridade. Vossa é quando eu estou falando com a autoridade. Daí vocês vão perceber, pelo contexto comunicativo, o quê? Se você está falando com ela ou se você está falando dela. Se você está falando dela, é Sua Majestade. Se você está falando com ela, é Vossa Majestade. E isso se aplica a Vossa Senhoria, Vossa Excelência e tudo mais, né? Tranquilo, era isso que eu queria mostrar para vocês. Com relação ao eu e o mim e o ti, né? Cuidado que eles não podem ser sujeitos, ó. Fizeram de tudo para eu ir com eles, ó, e não para mim. A gente fala muito aqui em Florianópolis, né? Na região litoral aqui de Santa Catarina, a gente fala muito assim, ó, fizeram de tudo para mim ir com eles. Não, mim não vai a lugar nenhum, eu vou a qualquer lugar. Então, é para eu ir. E também não é para ti, é para tu. Não é para ti, é para tu, porque
tanto eu quanto tu são pronomes pessoais do caso reto e eles têm a função de sujeito. O mim e o ti não podem ter função de sujeito. Legal, pessoal? Então, olha só como é que fica. Fica muito difícil para mim ir até a tua casa. Cuidado com isso aqui, tá? Cuidado com isso aqui. Não sou eu que estou indo, ó. Fica muito difícil para mim ir até a sua casa, ó. Tem que fazer uma inversão sintática, ó. Ir até a sua casa, ó, fica muito difícil para mim. Cuidado com isso aqui, tá? Cuidado com isso aqui. Porque o mim não é o sujeito do verbo ir. Assim como, ó, é impossível para ti resolver esses impasses. Não é tu resolveres. Tem que fazer uma inversão, ó. Resolver esse impasse, ó, corta aqui, é impossível para ti. Então, vai perceber que tanto mim quanto ti, eles não, ó, vou botar aqui assim, ó, não são sujeitos. Não são sujeitos. Se eles forem sujeitos, aí o mim tem que ser eu e o ti tem que ser tu, né? Isso aí é uma questão óbvia, né? Vamos lá. Para eu ou para mim, né? É mais fácil a matemática. Para mim, mais fácil é matemática. Ó, matemática é mais fácil para mim. Mim não é sujeito, né? Este lápis é para mim ou para eu? É para mim, porque o mim aqui não é sujeito. Ó. E esta caneta é para ti, porque o mim e o ti não desempenham funções de sujeito. Agora, cuidado aqui. Ó. Este lápis é para eu escrever. Agora eu estou escrevendo. Esta caneta é para tu escreveres. Item 4. Para mim, ó, já tem até uma vírgula para ajudar aqui, ó. Tem uma vírgula aqui já para ajudar a gente, ó. É para eu ou para mim? Para mim. Para mim, essa é a matéria mais interessante, ó. Essa é a matéria mais interessante para mim. Eles mandaram o documento para eu guardar, porque eu guardo, tu guardas, ele guarda, sujeito. É importante para eu ou para mim terminar? Para mim, ó. É importante para mim terminar esse exercício. Ó, terminar esse exercício é importante para mim. Certinho? Então, cuidado, né? Cuidado. Mais uma questãozinha. Assinale a alternativa cujo emprego do pronome está correto. Chegou uma ordem para ti viajares? Não, para tu viajares, né? É preciso falar consigo? Não. O consigo ele é reflexivo, não vai funcionar. Então, ó, é preciso falar com você urgentemente. O consigo tem que ser reflexivo, ele não funciona nessa estrutura. Vou pôr, aqui faltou um acento, vou pôr ele a par dos acontecimentos. Aqui tem que ser, eu vou colocar, né, que faltou um acento. Vou pôr ele a par dos acontecimentos. Eu posso pôr ele? Não. Eu tenho que pô-lo, porque o ele, tá vendo aqui, ó? Ele não pode, eu vou pôr quem? Ele não pode ser objeto direto. Então, esse ele aqui tem que ser substituído pelo quê, ó? Por um pronome oblíquo ato. Eu vou pô-lo. Aí tem que ser o lo, por quê? Porque os verbos terminados em R, S, Z, corta essa terminação, e os objetos diretos vão ser lo, lá, los e las. Eu vou pôr alguma coisa, eu vou pôr ele, né? Então eu vou pô-lo, tem que ser assim, né? Vamos lá. Mas na linguagem coloquial a gente não usa, a gente usa, eu vou beber, eu vou encontrar ela, não, eu vou encontrá-la, né? E por exemplo, o ela não pode ser objeto direto, tem que ser o poa, né? No caso, um pronome oblíquo ato. Para mim, fazer projetos elétricos é de grande importância. Perfeito, tá bonitinho aqui, ó. Tá bonitinho aqui, ó. Fazer projetos elétricos é de grande importância para mim. Rogério, este projeto que vês em tua mesa é de minha autoria. Opa, olha só aqui o que a FEPES está fazendo. Ó. Rogério é o quê? Rogério é o vocativo, né? Vocativo, por isso que tem vírgula, ele não é sujeito, né? Sujeito aqui, ó. Este projeto, ó, ST, está próximo do falante. Quem é que está falando? Alguém que está falando com Rogério, né? Não é Rogério, é alguém, né?
alguém. Rogério é a pessoa com quem eu estou falando. Rogério, este projeto que tu vês em tua mesa é de minha autoria. Se quem está falando que esse alguém aqui, tem que ser sempre referenciado como este, né? Este, né? Mas acontece que eu estou falando com o Rogério. Então, o Rogério não sou eu estou falando com ele. Então, tem que ser o quê? Esse projeto, porque está próximo da pessoa com quem eu estou falando, Esse projeto. Este está próximo da pessoa que está falando. Esse, o objeto, né, está próximo da pessoa com quem eu estou falando. Perfeito? Então, aqui nós temos um erro. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que isso funciona depois, né? Mas vamos continuando aqui, Considere cada par de frases. Já pagaram ao funcionário, porque é a continuação da questão, né? Depois eu interrompo. Já pagaram ao funcionário? Já o pagaram? Opa! Quem paga, o verbo pagar aqui, vamos pegar aqui. O verbo pagar aqui é uma questão de regência, tá? Regência verbal, regência verbal. O verbo pagar, ele pode ser, o verbo pagar, ele pode ser o quê? Ele pode ser VTDI. Eu posso pagar algo a alguém, mas eu também posso pagar a alguém. Posso omitir o que eu estou pagando. Como é o caso aqui, já pagaram ao funcionário, já pagaram a ele, Aqui é o que? Objeto indireto, já pagaram a ele. E aí já foi feita a pergunta, já o pagaram? Não. Já pagaram a ele. Então, esse o aqui, é um objeto, ele é objeto direto. Mas eu pago a alguém, então teria que ser o quê? Teria que ser objeto indireto. E a gente sabe que o pronome oblíquo átono para os objetos indiretos é o lhe, singular, e o lhes, plural. Então, como é que eu corrijo isso aqui? Já lhe pagaram? Já pagaram a ele, ao funcionário? Então, aqui está o erro, né? Mais uma, aquela partitura nas mãos de Camilo é de minha autoria. Aquela, novamente pronome demonstrativo, aquela. Aquela está longe, tanto do falante quanto da pessoa que está ouvindo, né? A pessoa com quem se está falando. Então, aquela partitura nas mãos de Camilo é de minha autoria. Essa partitura que tenho comigo, essa, não, pessoal, esta. Por que é esta? Porque aqui é a pessoa que está falando, não é a pessoa com quem eu estou falando. Então, aqui tem erro também, Esta partitura que eu tenho comigo é de minha autoria. Então, aqui está o erro, né? E a última, está aqui a última, né? Então, aqui, só continuando, em 4, o sentido das frases é o mesmo, correto, né? E ambas estão gramaticalmente corretas? Não, nem é o mesmo, porque aqui, teria que ser lhe, né? Teria que eu pago a alguém. Mas cuidado, eu posso pagar algo a alguém, que já vou mostrar ali no slide, né? E aí, houve o correto uso na E, né? Houve correto uso do pronome demonstrativo nas duas frases postas em 5. O correto uso, não. O primeiro, ok, Aquela partitura nas mãos de Camilo é de minha autoria. Ok, aquela. Porque está na mão do Camilo. Uma terceira pessoa, né? Agora, esta partitura, não, está nas minhas mãos. Então, é um pronome demonstrativo. Vou mostrando aqui, então, por partes, né? Pagar. Ele pode ser VTD, a questão de regência verbal, ou VTDI. Então, os clientes pagaram o quê? Olhando no material. As prestações atrasadas. Mas eu também posso, os clientes pagaram o quê? A prestação atrasada aos credores. Eu posso ter um objeto indireto também. Então, aí ele se torna VTDI. Eu paguei quem? O quê? O saldo do devedor. A quem? Ao banco. VTDI. Eu paguei o quê? Todas as dívidas. A quem? Aos meus credores. Agora, eu posso substituir aos meus credores por um POA, por um pronome oblíquo átono? Sim. Se aqui objeto indireto, qual é o POA para objeto indireto? É o lhe. E lembrando que o lhe não define gênero, pode ser homem ou mulher. Só define
o singular ou o plural, o número, né? Pode ser lhes, daí lhe ou lhes, né? Ó, paguei-lhes todas as dívidas, perfeito? Então, vamos levar isso para a prova, né? Pode acontecer. Agora a tabelinha do pronome demonstrativo, né? Se eu quero botar aqui a minha imagem rapidamente, ó, para a gente ver aqui. Pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo, no espaço, o que acontece? Eu demonstro os objetos no espaço. Então, se eu digo assim, se eu estou falando, esta caneta, é a pessoa que está falando, esta caneta. É a pessoa que está falando, esta caneta. Se eu estou falando com alguém, vai ser o quê? Vai ser essa caneta. Certinho? Se eu estou falando com alguém, vai ser o quê? Eu estou falando com alguém, assim, vamos supor, né? Então eu faço referência a essa caneta que você tem na sua mão. Ou, se o objeto, pronome demonstrativo, se o objeto estiver tanto longe da pessoa que fala, quanto da pessoa com quem estou falando, aí vai gerar um terceiro elemento. Então, aquela caneta. Isso é uma relação espacial. Mas também temos uma relação de tempo. O que é isso? Uma relação temporal, né? Passado, presente e futuro. Aí é uma relação temporal. Vamos voltar aqui para o slide que vai ficar mais claro essa situação. Olha só aqui, pessoal. Voltando aqui para o slide, né? Então, primeira pessoa é isto, e o isto é invariável, né? É só isto. Variável é este, esta, estes e estas. Então, se a primeira pessoa for eu ou nós, que estão falando, né, essas pessoas, então vamos ter o ST. ST, tá? ST aqui, ó. Este, esta, estas, né? Se eu estiver falando com alguém, aí a segunda pessoa, tu ou vós. Só que em português a gente não usa o vós, né? A gente usa o vocês, que é um pronome, aí é um pronome, no caso não é pronome pessoal do caso reto, é o pronome pessoal do caso reto, sim. Mas nós não usamos o vós estáis. A gente usa o quê? A gente usa o você, né, que é um pronome de tratamento. Aí vai ter que ser, ó, SS, ó, isso. Então vai ser esse, essa, esses e essas. Segunda pessoa, né? E a terceira pessoa seria distante tanto de quem fala, em relação também a com quem eu estou falando. Então é aquilo, ó. Então fica aquele, aquela, aqueles e aquelas. Aqui eu tenho uns exercíciozinhos para vocês verem, ó. O livro está próximo do falante, ó. Este livro que eu estou lendo. O livro está próximo da pessoa com quem se está falando, ó. Então, qual é o tema desse livro que tu estás lendo? Então, tu, segunda pessoa. O livro está próximo da pessoa, então tem que ser desse livro, né? Ou terceira pessoa, está distante tanto de um quanto de outro. Não. Isto aqui é um relógio mesmo, né? Ou aquilo ali, né? Desculpa, onde é que está? Pegue aquele livro que está lá na biblioteca, aquele longe. O isto não. O isto é uma relação, ó, isto está relacionado com o eu, né? E o isso com o tu, ou você, né? Perfeito? Legal. Então, essa é uma relação espacial, né? Espacial. Continuando aqui, então. Assinale a frase correta quanto ao emprego dos verbos. Ó, pessoal, verbo também, vou mostrar aqui, vou voltar aqui para mim, ó. Verbo, questão certeira na banca FEPES. O verbo, a banca pode fazer uma série de questionamentos a respeito. Pode pedir tempo, modo, conjugação, né? Então, o verbo tem que ser uma coisa muito bem estudada, né? Voltando aqui para o material, que a gente já vai perceber como é que a banca produziu essa questão. É uma questão grande, eu tive que dividir em duas partes, vamos lá. Ela quer a frase correta. Comenta-se entre economistas que, se o governo manter ou mantiver, se o governo mantiver, subjuntivo, né? Se eu mantiver, se tu mantiveres essa política salarial, e seus empresários não repuserem as perdas salariais, haverá sérios problemas estruturais. Então aqui tem 3 erros, né, pessoal? A gente não poderia. Só quero fazer uma observação aqui com relação ao verbo haver, ó. O verbo haver, quando ele significa existir, não canso de falar isso nas aulas, existir, porque a FEPES gosta, né? Quando ele significa existir, ele é impessoal. Então ele tem que ficar sempre na terceira pessoa. Haverá
Sérios problemas. Ó, haver é um VTD, e o que são sérios problemas? OD, não oração sem sujeito. Repetindo, oração sem sujeito. Agora, se eu substituir por existir, ó, aí sim, ó, existirão sérios problemas. Por quê? Porque o sujeito vai ser sérios problemas. Sérios problemas existirão. Não vão cair nessa pegadinha do verbo haver e verbo existir, né? Em 2018, fizeram, nada a ver, né, gente? Primeiro que não é fizeram, né? Teria que ser fez e não fizerem, né? Não tem nada a ver se fizerem aqui. Então, o verbo fazer, quando ele indica tempo decorrido, ele é impessoal. O que é um verbo impessoal? Não tem sujeito. Não tem sujeito, então ele fica sempre na terceira pessoa de singular. Fez. Fez porque está no pretérito perfeito. Eu fiz, tu fizeste e ele fez. Então, em 2018, fez aproximadamente 15 anos que os colonos deixaram de pagar as dívidas com o banco. E por causa disso, a falta de crédito somente foi resolvida quando os técnicos da Secretaria da Saúde intervieram. Intervieram é um verbo que não é derivado do ver, é derivado do vir. Eles vieram, né? Então, ele não é interviram, como eles colocaram ali, é intervieram. C. Considerando que tanto o desenvolvimento científico quanto o tecnológico precisam levar em conta, tanto um quanto o outro, eles precisam levar em conta o fator cultural. É indispensável que se mantenha entre pesquisas científicas e aspirações da comunidade uma estreita vinculação. Que se mantenha que uma estreita vinculação se mantenha. Daí aqui no caso vai ser singular. Isso aqui é questãozinha também de regência, né? Ó, uma estreita vinculação se mantenha, né? Legal. Esse se aqui vai ser partícula passivadora. Continuando. Assinale a frase correta quanto ao emprego dos verbos. Deve existir, ó, novamente isso aqui, gente, a FEPESE gosta do... Agora aqui eu tenho uma locução verbal, ó. Um verbo auxiliar com um verbo principal. Isso aqui é um verbo principal, né? Principal. Devem existir ou deve existir? Vamos ver. Existir, eu falei para vocês, ele é pessoal. E ele vai ter que concordar com quem? Ele deve concordar com o sujeito. Vamos ver se o sujeito é singular ou plural. Ó. Ou devem existir outras alternativas. Sujeito plural, ó, plural. Ó. Se é plural, então, ó, outras alternativas devem, correto, existir. Perfeito, aqui está o nosso gabarito. Eu quero só evoluir um pouquinho. E se fosse haver? Ó, se eu substituir aqui o existir, ó, se eu colocar haver, é deve haver ou devem haver? Ó, a impessoalidade do verbo haver vai para o auxiliar. Então, como é que ficaria? Deve haver, ó, outras alternativas. Daí, qual é a função sintática de outras alternativas? Objeto direto. E qual é o sujeito? Não tem sujeito. Oração sem sujeito. Ó, deve haver outras alternativas. Cuidado, isso aqui, ó, muito importante. E a última, onde é que vai estar o erro? Além disso, mesmo que for adotado algum tipo de ajuste fiscal imediato, ainda estará muito longe o dia em que os membros do Mercosul, bom, mesmo que seja adotado, né? É subjuntivo, mas é o presente, não é o futuro. Mesmo que seja adotado algum tipo de ajuste fiscal, ainda estará muito longe o dia em que os membros do Mercosul, ó, tornar-se-ão, futuro do pretérito, tornar-se-ão, tornar-se-iam, futuro do presente, tornar-se-ão. Então, aqui eu preciso usar a mesóclise. Quando é que eu uso a mesóclise? O que é a mesóclise? É quando eu tenho o poa, pronome oblíquo no meio do verbo. E quando é que isso vai acontecer? Quando eu estiver conjugando o futuro do presente, ó, o futuro do presente ou o futuro do pretérito. Todos os dois do indicativo, né? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Eu comprarei, tu comprarás, ele comprará. Futuro do presente.
Futuro do pretérito, eu compraria, tu comprarias, ele compraria. Aqui no exemplo da questão está eles comprarão, né? Ó, eles tornarão. Vão usar o mesmo verbo, né? Ó, tornar. Eles tornarão. Só que eu tenho um C no meio. Então, tornar-se-ão, ó, teria que ser tornar-se-ão. Exemplo, eu comprarei o carro, comprá-lo-ei. Eu compraria o carro, comprá-lo-ia. Aí eu pergunto para vocês, né, qual é a relevância disso? Nenhuma, ninguém usa mais isso. Até a linguagem jornalística já evita esse tipo de construção, porque não soa bem, ela fica retórica, ela não cai bem. Fica muito erudito esse texto, né? Então, mas enfim, a banca quer eliminar candidato e é assim que a gente tem que estudar, né? Para a prova. Vamos lá? Mais uma questãozinha. Assinale a alternativa correta sobre o uso dos tempos e modos verbais. Ó, mais uma do verbo. No primeiro período do texto, o autor usa o presente e o futuro do presente, do indicativo, para iniciar a narrativa. Eu já coloquei aqui o texto para vocês, tá? Vamos lá. Vamos ler o texto. Vamos ler o texto. O homem anda... Onde é que está aqui? Vamos lá, peguei aqui. O homem anda tão brutalizado nas cidades, seus malfeitos, tão disseminados em nosso meio, que um belo dia, um gesto de afeto chamará dramaticamente a atenção das pessoas, né? Então, o homem anda. Eu ando, tu andas, ele anda. Presente, presente indicativo. Ó, eu ando, tu andas, ele anda. Bem simples, né? E aqui, ó, chamará, um gesto de afeto, ó, chamará. Eu chamarei, tu chamarás e ele chamará. Futuro do presente. O que faz a questão correta, está perfeito, já temos aí o nosso gabarito, né? Mas vamos olhar os erros das demais. Vamos lá então. A frase, a quem amou platonicamente, se relaciona a dois poetas, ou seja, com sujeito plural. Com sujeito plural ficaria a quem amarão, ó, a quem amou. Eu não posso trocar o tempo e o modo verbal. Eu amei, eu acho que eu botei aqui, né? Já botei aqui, ó. Amou está no pretérito perfeito, ó. Vamos lá. Eu amei, tu amaste e ele, ela amou. Nós amamos, vós amastes e eles amaram. Perfeito. Então, como é que deveria ficar o verbo, né? O verbo teria que ser amaram. Amaram aqui, ó. Eles, ou elas, né? Tem que estar aqui, canetinha, para cá. Opa. Vou botar para cá. Perfeito. Vou botar aqui. Amaram. Então fica amaram, né? A alternativa C, na frase, um homem e uma mulher, num banco da Praça 15 de Novembro, no coração da cidade, aproximaram os seus troncos. O pretérito imperfeito marca a ação dos personagens. Vamos lá, vamos ver se é pretérito perfeito mesmo, onde é que está aqui? Aproximaram. Aproximaram é pretérito perfeito. Olha só, é só conjugar aqui, ó. Pretérito perfeito. Eu aproximei, tu aproximaste e ele ou ela aproximou. Nós aproximamos, aqui o S teria que ir junto, tá? Um azulzinho. Vós aproximastes e eles aproximaram. Então, aproximaram, ó, é o pretérito perfeito, né? E a banca disse que ela era imperfeito. Como é que ficaria se fosse imperfeito? Vamos lá. Perfeito naquela época. Para saber o imperfeito, joga assim, ó. Naquela... Opa. Aconteceu um probleminha aqui, colega. Deixa eu ver aqui, ó. Saiu aqui do slide. Pulou. Só um pouquinho que a gente está resolvendo um probleminha técnico aqui. Saltou aqui um... Deixa eu botar aqui. Esse. Estava no slide, pulou para esse. Volta. Não, esse aí já foi. Só um pouquinho. Mais um. Eu acho que isso aqui, ó. Deixa eu ver. Não. Volta mais um. Esse aí. Deu ali? Só um pouquinho aí que a gente já está resolvendo. Deu ali? Beleza, desculpa aí que... Então, olha só. Continuando ali, né?
aqui, já colocando. Então, se fosse pretérito imperfeito, ficaria assim, ó. Voltando aqui, tirando a animação. Ficaria assim, ó. Naquela época, ó. Naquela época. Para eu saber, né? Pretérito imperfeito. Naquela época, ó. Eu aproximava, tu aproximavas e ele ou ela aproximava. Nós aproximávamos, vós aproximáveis e eles aproximavam, né? Então a gente já viu aí a diferença. Só mostrando aqui, pessoal, para a gente fazer, né? Um aquecimentozinho. Vamos lá. Peguei um verbo ser, que é um verbo anômalo. O que é um verbo anômalo? Ele tem mais de um radical quando ele é conjugado, né? Muda tudo. A gente nem sabe, parece que nem é o mesmo verbo, porque muda todo o radical, né? É diferente do verbo estudar, que sempre fica est. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, fica est, fica sempre igual. Aqui não, aqui ele vai ser diferente. Olha só aqui. Vamos pegar o presente, né? Chavezinha. Primeiro tem que botar a chavezinha. Agora, eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Presente do indicativo. Futuro, amanhã. Amanhã. Amanhã eu serei, tu serás, ele será. Nós seremos, vós sereis, eles serão. Eu serei jogador. Vamos botar uma coisa desse tipo assim, né? Um contexto desse aí. Eu serei, tu serás, ele será. Nós seremos, vós sereis, eles serão. Futuro do pretérito, se eu tivesse interesse, eu seria jogador. Eu seria, tu serias, ele seria. Nós seríamos, vós serias, eles seriam. Agora vamos para o passado. Pretérito perfeito. Ontem. Ó, ontem eu fui jogador. Tu foste jogador. E ele foi jogador. Nós fomos, vós fostes e eles foram. Mudou tudo. Olha só aqui, pessoal. A banca faz confusão com isso aqui também, tá? Porque eles vão induzir que a forma verbal fui é do verbo ir, que também é igual, é igualzinho. Ó. Eu fui ao supermercado, tu foste ao cinema. É igual. Então isso confunde, tá? Isso confunde. E o pretérito imperfeito, como é que seria? Naquela época eu era, tu eras, ele era. Nós éramos, vós éreis e eles eram. Naquela época. Então, pretérito imperfeito, verbo ser. E o mais que perfeito, eu fora, tu foras, ele fora. Nós fôramos, vós foreis, eles foram. Mas eu também posso colocar a forma composta, né? Eu tinha sido, tu tinhas sido, ele tinha sido. Nós tínhamos sido, vós tinhas sido e eles tinham sido. Pronto. É isso, né? Agora vamos para o subjuntivo do verbo ser. Ó. Vamos lá. É preciso que eu seja, que tu sejas, que ele seja. Que nós sejamos, que vós sejais, que ele seja. Futuro. Quando eu for, ó, muda tudo aqui, ó. Quando eu for, quando tu for, quando eu for jogador, quando tu fores jogador, quando ele for jogador, quando nós formos, quando vós fordes e quando eles forem. E o pretérito imperfeito é aquele pneu furado, né? Se eu fosse, ó, tudo vai ter dois S's. Se eu fosse, se tu fosse, se ele fosse. Se nós fôssemos, se vós fosse, se eles fossem. Então, só voltando para cá, pessoal, isso aqui tem que saber muito bem, tá? Tem que saber muito bem. Vamos lá. Continuando. Masquemos todos, homens e mulheres, essa doce e reparadora saliva do amor. O subjuntivo, no pretérito, convoca o leitor à ação. Subjuntivo no pretérito? Que história é essa? Masquemos todos? Não, né, pessoal? Masquemos todos aqui, ó, é o imperativo afirmativo. Imperativo afirmativo. Então já está errado, né? Vamos analisar o último ali que já entrou. Ele estalou os beiços e atirou com desdém. Se tratando o interlocutor por tu, no imperativo afirmativo, teríamos estale os beiços e atire com desdém. Se for tu, é segunda pessoa. Então não, ó, segunda pessoa é estala os beiços. Quer ver? Vamos pegar o verbo, eu acho que eu já botei aqui, ó. Ah, já botei aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só como é que a gente forma um imperativo afirmativo. A maneira mais fácil, né? Mascar, estalar e atirar. Todos são da primeira conjugação, verbos terminados em ar. Os verbos terminados em ar. Então, a maneira mais fácil, né? Ó, tem outras maneiras, é claro. Você vai pegar o verbo no infinitivo e vai cortar o R. O eu não existe no imperativo. Eu não posso mandar em mim mesmo, dar um conselho para mim mesmo e nem me convidar. É para isso que serve o imperativo afirmativo. Então, corto o eu. O que sobrou aqui, ó, masca,
para fazer no cantinho da prova. Tem que fazer no cantinho da folha da prova, senão pode errar. Ó. Pega o que sobrou e joga no tu. Ó. Então, mascar. Masca tu, masque você, masquemos nós. Mascai vós e masquem vocês. Ah, mas professor, tem mudança da vogal temática? Sim, ó. Tem mudança da vogal temática do A para o E. Então, o que vai ser A? Vai ser só a segunda pessoa. O tu e o vós. Ah, mas de onde é que vem isso aqui? Do presente indicativo. Ó. Eu masco, tu mascas e ele masca. Nós mascamos, vós mascais. Eu só vou pegar o tu e o vós e vou cortar o S. Ó. E corto o S. Ó. E o resto vai ser o quê? Vai ser o presente do subjuntivo. É preciso que eu masque, que tu masque, mas enfim, não quero confundir muito isso aqui, porque é um conteúdo mais chatinho, mais complexo. Eu sugiro para vocês, eu até vou botar a minha imagem aqui de novo. Ó. Pessoal, faça o seguinte, ó. Pega aquele nosso material e comece a fazer a conjugação do imperativo afirmativo e do imperativo negativo. Lembrando que o imperativo negativo, ele não tem mudança de vogal temática. Eu vou pegar só o subjuntivo e colocar um não na frente. Já o imperativo afirmativo vai ter mudança da vogal temática. A segunda pessoa, o tu e o vós, vão ser iguaizinhas ao do verbo, né? do verbo do infinitivo. E as demais eu vou pegar do presente subjuntivo. Está tudo explicadinho lá no material. Treinem bastante isso aí, porque cai direto na prova da FEPESE a questão da formação do imperativo afirmativo e do imperativo negativo. Por que ela gosta disso? Porque dá muito trabalho e as pessoas acabam errando. E cuidado que no imperativo o sujeito ele vem implícito, o sujeito é oculto, e você vai ter que saber se o sujeito vai ser tu, se vai ser você, né? Enfim, aí você vai pregar lá. Voltando aqui para o material, para a gente ganhar tempo, né? Vamos lá então, tocando o material. Como é que ficaria o verbo estalar no imperativo afirmativo? Mesma coisa, ó. Vamos seguindo aqui, ó. Dica. Corta o R. O que sobrou? Estala. O estala vai ser o tu, porque não tem eu no imperativo. Então, ó, estala tu, estale você, estalemos nós. Estalai vós, estalem vocês. Lembrando que o A vai ser só o tu e o vós, o resto vai ser ele. Atirar. Corta o R. Como é que fica? É atire tu ou atira tu? Ó, a banca provocou esse erro. Ela colocou atire, mas era atira, porque tem que ser no tu, ó. Então, atira tu, atire você, atiremos nós. Atirai vós e atirem vocês. Pessoal, com esse resumozinho aqui, ó, com esse esqueminha, vocês conseguem acertar a questão, né? Agora, só para mostrar aqui como é que forma o imperativo negativo, ó. Cuidado, eu peguei qual verbo? Estudaram. Para que a gente usa o imperativo negativo? Para proibir alguém, ó. Não estude essa matéria, jamais corram à noite, nunca abra aquela porta, estou proibindo, né? Como é que eu faço? Eu pego o presente do subjuntivo. Como é que é o presente subjuntivo? É preciso que eu estude. Aqui estudaram. É preciso que eu estude, que tu estudes, que ele estude. Conjuga. Conjuga ele todinho aqui, tá? Ó, é preciso que eu estude, que tu estudes, que ele estude. Que nós estudemos, que vós estudeis, que ele estude. Tem eu no imperativo? Não. Então já corto eu. Corto isso aqui. E aí é só botar um não na frente, ó. Só botar um não na frente, ó. Não estudes tu, não estude você. Não estudemos nós, não estudeis vós e não estudem vocês. Pessoal, eu sei que é chato ficar decorando isso aqui, mas tem que fazer porque isso aqui pode garantir uma questão certinha, né? Pode garantir. Legal? Não, só voltando aqui, ó, não tem, no imperativo negativo, ó, não tem mudança da vogal temática, vai ser sempre I, ó, não estudes tu, ó, não estude você, não estudemos nós, não estudei vós, não tem mudança na vogal temática, como tem no imperativo afirmativo, negativo diferente, né? Assinale o período em que o pronome pessoal oblíquo, átono, está bem colocado. Olha, gente, aqui da polícia científica, olha só aqui, ó, técnico, né? Ó, então, o pronome oblíquo átono, o que é? O POA, nosso querido POA, pronome oblíquo átono. Isso está bem colocado, então é uma questão de colocação. O pronome oblíquo átono, ele é muito explorado em provas de dois sentidos, tá?
Primeiro, saber se ele vai ser objeto direto ou objeto indireto, geralmente pegando as funções sintáticas dele, né? Ou então a colocação. Colocação. O que seria a colocação? Próclise, ênclise e mesóclise. É assim que o POA é explorado em provas. Vamos lá. Aqui é colocação. Só ele está bem colocado. Então é colocação, né? Vamos lá. Em se tratando de passaporte, não o solicitei ainda, mas vou fazê-lo em breve. Então aqui nós temos em se tratando. Ó. Quando eu tenho um gerúndio com o em, o C ele fica proclítico. Ele gera a próclise, ele vem antes do verbo, né? Tratando é. Agora, se eu tirasse o em, como é que ficaria? Se eu tirasse o em aqui, ó, aí eu não posso iniciar a oração com o POA, né? Então teria que ser assim, ó, tratando-se de passaporte, mas não é o caso, né? Tem o em aqui, então vai ser próclise, não ênclise, né? Não o solicitei, ó, o não é uma palavra atrativa, atraente, né? Então o é o POA, né? Não solicitei o quê? O. Então ele vai ser objeto direto. E aqui no caso o não atrai, né? Então vamos lá. Opa, desculpa. Voltando para cá. O que houve aqui? Só um pouquinho. Ah, tá. Pulou aqui. Só um pouquinho. Vamos lá. Não o solicitei ainda. Mas vou fazê-lo em breve. Ó. Vou fazer. Aqui poderia ser, mas vou o fazer ou vou fazê-lo. Tanto faz. Então, a gente já percebe que a primeira já é o nosso gabarito. Vamos identificar os erros dos próximos itens, né? Assim que sentir-se em condições, gente, o que? Ele vai atrair o C, ó. Então, assim que se sentir em condições, me pedirá ajuda. Não. Pedir-me ajuda, que teria que ser mesóclise, ó. Pedir-me ajuda, ó. Que aqui temos uma vírgula, é como se iniciasse uma oração. Ó. Pedir-me-á. Por que é pedir-me-á? Por quê? Porque é pedirá, futuro do presente. Poderia ser futuro do pretérito, né? Pedir-me-ia ajuda, né? Pedir-me-á, pedir-me-ia. Então, ela está gostando, ó. Já é a segunda questão nesse ano que ela usa mesóclise, tá? Fica ligado na mesóclise. Isto me não diz respeito. Ah, isso aqui ela foi bem ardilosa. Isso aqui, pessoal, ó, isto me não diz respeito, poderia ser, ó, isto é uma palavra atrativa. O não é uma palavra atrativa. Aqui eu tenho o me, deixa eu ver se eu já botei aqui, ó. Botei ali, ó. O me está aqui, ó, né? Isso aqui tem o me, né? Isso aqui a gente chama de apossínclise. O que é isso? Quando eu tenho duas palavras atrativas, sendo uma ou não, eu posso colocar o POA no meio, entre uma e outra. Mas isso os escritores do século passado, do início do século passado, ou até mesmo do retrasado, usavam. Ninguém usa mais isso, não é? É literário, mas está aqui na nossa provinha, a gente tem que saber que isso existe, é a apossínclise, o nome, né? Mas, de qualquer forma, está correto aqui. O problema está aqui, ó. Me respondeu ele, não. O me nunca pode estar na posição de início de frase. Então, respondeu-me ele. Respondeu-me ele, né? Então, tem um erro, né? Vamos lá. Quando chegar aí, te contarei, ó, tem uma vírgula aqui, ó. Então, é como se a oração estivesse iniciando aqui, ó, a oração principal, ó. Aqui é a oração principal. Isso aqui, ó, é uma oração temporal. Quando, né? Uma subordinada temporal. Ó, contar-te-ei. Tá certo. Contar-te-ei por que peripécias consegui não envolver-me nesse assunto. Quando chegar aí, eu vou te contar, contar-te-ei. Então aqui teria que ser mesóclise, tá? Segundo deliberou-se na Assembleia, bom, segundo é uma conjunção, né? Então, segundo, ó, se deliberou na Assembleia, deixa eu botar tudo direitinho ali, né? Então temos aí o erro, né? É uma conjunção subordinativa. Então, questão de colocação pronominal, né? Com um nível um pouquinho mais exigente, porque aqui colocou a apossínclise, né? Que é possível sim, é correto, existem as duas possibilidades, né?
E aqui tivemos mesóclise, mesóclise, ó, 3 mesóclises. Olha só aqui como a banca está pedindo mesóclise. Aqui é tranquilo, porque segundo é uma conjunção, ela atrai, né? Tranquilo. E aqui o não também é uma palavra atrativa, ó. Ela vai atrair o que? O me, que é o poa, para junto de si. Continuando então. Vamos lá. Com esse slide aqui, a gente consegue avançar bastante, ó, em relação à colocação pronominal. Aqui eu coloco o ícone do imã. Por quê? Porque o imã, ele representa, para mim aqui, as palavras que são atrativas. Elas vão atrair o poa para junto de si. E se elas atraem, elas vão gerar o quê? A próclise, né? Que é o quê? O que é a próclise? É a colocação do pronome antes do verbo. Então, ó, jamais lhe entregarei. Ó. O lhe... Opa, desculpa. Vamos lá. Aqui, ó, né? Ó, o jamais, advérbio, ele atrai o quê? Palavra negativa também, né? Ele atrai o poa para junto de si. Advérbios não separados do pronome por vírgula. Aqui se come uma bela lasanha. Aqui, ali, lá são advérbios, né? Pronome, pronomes indefinidos, ó, poucos, poucos se referiam. Pronomes interrogativos, por que me tratas assim? Por que me tratas tão grosseiramente? Pronomes demonstrativos, aquilo, aquele, aquela, me assusta, estão vendo? Ó? Pronomes relativos, esta é a hora em que, ó. Então, essas palavras aqui vocês têm que memorizar, tá, pessoal? Aqui, ó. E a classe gramatical aqui pertence, ó. Por quê? Porque elas funcionam como um imã. Elas vão atrair o poa, gerando o quê? Gerando a próclise, né? Conjunções, disse a ele que lhe daria, ó. Disse a ele que lhe daria, então aqui atrás, estão vendo? Ó? Em orações exclamativas, quanto medo me provocas, olha aqui o ponto de exclamação, né? Pontinho de exclamação. Isso aqui para a gente fazer uma pequena revisão, o poa, né? Provavelmente todo mundo já está sabendo. Aqui o poa pode ser, ó, o eu é me, tu é te. O ele ou ela pode ser o, a, lhe e se. Lembrando que o o e o a, ó, são sempre objetos diretos. E o lhe, objeto indireto. Depois, nós, vós e eles. Então, nós, o poa vai ser nos. O vós, o poa vai ser vós. O eles, os, as, objeto direto. E lhes, objeto indireto. Perfeito, né? Então, esse poa, ele pode estar antes, no meio e depois do verbo. Se ele está antes do verbo, então ele é próclise, ó. Próclise, não me fale nada, o não, o me, o verbo é falar, né? Por isso que ele está antes. No meio do verbo, só em 2 ocasiões, quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito e não tiver ainda fator de próclise, né? Então, ó, dir-te-ei uma só coisa. Se eu colocar o eu, ó, eu te direi, aí quebra a mesóclise, ó, eu te direi, né? Ó. Não te direi uma só coisa, ó, não te direi, ó. Aí o não também quebra a mesóclise. O eu também quebra a mesóclise. Daí eu não vou usar a mesóclise. E depois, e lembrando que a mesóclise, ó, futuro do presente e futuro do pretérito. Só nessas 2 possibilidades. E o 3, depois do verbo. Daí vai ser ênclise, que é um padrão mais culto, assim, é o padrão que preconiza mais numa linguagem culta, né? Depois do verbo. Se tiver, por exemplo, se não tiver fator de próclise, a gramática normativa prescreve a ênclise, né? Então, ó, procure-me amanhã. Procure-me amanhã. Por quê? Porque aqui eu não posso, né, iniciar oração com o poa, com o pronome oblíquo. Seguindo, aqui a apossínclise. Ela botou, é uma coisa que eu não esperava que nunca mais eu ia aparecer em prova, mas eles pegam coisas do baú. Ó. Vamos lá então. Escritores eruditos que usam essa construção, essa colocação, ó, clássica. Era impossível que não lhe deixasse uma lembrança. Aqui eu tenho o que é uma palavra atrativa, o não é uma palavra atrativa. Eu posso pegar esse lhe, ó, e botar aqui no meio. Aí vai ficar assim, ó. Isso, onde é que tá? Deixa eu botar aqui que já vai aparecer, ó. Era impossível que lhe não deixasse uma lembrança. Perceberam? Então,
ou simples, o nome disso. Isso não me importa mais, ó. Isso atrativo ou não atrativo. Aí tem o me. Aí como é que eu faço? Eu posso botar o me, como tem duas palavras atrativas e uma sendo não, uma tem que ser não, tá? Aí eu pego esse me e jogo aqui no meio, ó. Como é que fica? Isso me não importa mais. Foi igualzinho o exemplo da prova, só que só mudou o verbo, né? Isso me não importa mais. Muitos alunos, eu acho que acharam que isso aqui estava errado. Não, isso aqui está certo. Isso aqui se chama apossínclise, tá? Que é uma construção clássica. Cuidado com isso. Seguindo aqui, vamos lá então. Aqui já a questão já está prontinha, mas vamos lá, né? Assinale aqui, isso aqui é uma questão de redação oficial. Se Vossa Excelência assim determinar, senhor juiz, não me resta outra alternativa senão dar seguimento aos trâmites legais. Olha só aqui, pessoal. Se Vossa Excelência assim determinar, senhor juiz, Vossa Excelência é o pronome de tratamento usado para um juiz. Então está certinho. E o vocativo é o senhor. Senhor juiz é o vocativo. E Vossa Excelência é o pronome de tratamento. Portanto, aqui já temos a resposta da questão. Pessoal, olha só. Vocês já devem ter lido o manual de redação oficial, né? Estimado não existe. Ilustríssimo não existe. Onde é que está mais aqui? Ilustríssimo também aqui de novo não existe. Então já vai cortando. Estimado, ilustríssimo, que isso não existe mais, tá? Então a gente já corta. Aqui é um capitão da polícia militar. Então não é excelentíssimo. Excelentíssimo nós vamos usar o quê? Para autoridades dos primeiros, dos poderes, né? Um capitão não é uma autoridade de um poder, né? Então, ó, eu usaria senhor capitão da polícia militar e o senhor governador tal, né? Então essa é a possibilidade. Eu vou mostrar aqui para vocês, a tabelinha. Isso aqui a gente tirou do Manual de Redação Oficial da Presidência da República, que é usado em questões a respeito de redação oficial. Vamos olhar aqui as autoridades. Presidente da República, uma coisa que vocês têm que tomar cuidado, aqui, ó, é saber a diferença entre o endereçamento, o vocativo vai no meio vai no início do texto, né? Antes de começar o texto propriamente dito. O endereçamento vai no envelope. E aqui no envelope da correspondência oficial, né? O pronome de tratamento, ele vai no corpo do texto, dentro do corpo, né? Então, olha só, presidente da República, daí são chefes de poder, né? Presidente da República, presidente do Congresso Nacional e o presidente do Supremo Tribunal Federal, o endereçamento é, ó, a Sua Excelência o Senhor, os três, tá? O vocativo é sempre, ó, excelentíssimo senhor. Então, o vocativo só vai ser para o chefe desses poderes, ó. Excelentíssimo senhor, vocativo, tá, ó. Excelentíssimo senhor, estão vendo aqui, ó. Agora, olha, comparem com o vice-presidente da República. A Sua Excelência o Senhor, não muda nada, mas olha só o vocativo para o vice. É senhor vice-presidente, não é excelentíssimo mais, tá? Depois nunca mais vai ser ele excelentíssimo, vai ser sempre senhora, sempre senhor. Então, fiquem ligados nisso, para o vocativo. Mas agora, cuidado com o pronome de tratamento. Então, vai ser Vossa Excelência, né, para o Presidente da República, para o Presidente do Congresso Nacional, Vossa Excelência, para o Presidente Supremo, Vossa Excelência, o Vice-Presidente da República, Vossa Excelência, Ministro de Estado, Vossa Excelência, Secretário dos Ministérios, Vossa Excelência, perceberam, né? Então, essas são as... aqui tem que ficar bem ligado nisso, né? Ó, embaixador, embaixadora. Ó, o vocativo, então, nunca mais vai ter excelência, tá? Agora, o endereçamento, sim, ó. O embaixador, ó, a Sua Excelência, oficial das Forças Armadas, Sua Excelência. Mas lá na nossa questão, era um capitão, se não me engano, deixa eu voltar aqui, só para ver aqui. É um capitão da Polícia Militar, não é Vossa Excelência, não, né? Então, vamos voltar para cá. Segunda parte, só para comparar aqui, né? Ó, outros militares, ó, ao senhor,
Ó, senhor, mais o posto militar. Não tem nada a ver com Vossa Excelência, né? É Vossa Senhoria, inclusive. Né? Depois de Vossa Excelência, a gente põe uma divisão aqui. Ó, daqui para baixo, aliás, esses oficiais aqui, ó, é tudo senhor, né? Agora, senador da República, sim, ó, Vossa Excelência. Deputado federal, Vossa Excelência. Ministro dos Tribunais de Contas, Vossa Excelência e Vossa Excelência. E aqui no envelope também a Sua Excelência. Ó. Mas o vocativo não vai Excelência. Então, pessoal, dá uma olhadinha nisso, que isso aqui complica na hora da prova, tá? Tem que dar uma olhadinha. Ainda sobre redação oficial, ó, vamos olhar aqui, ó. Quais são as partes de um documento, que é um ofício, ó. Ofício. Cabeçalho. Aqui nós temos a identificação do expediente. Expediente é um meio de comunicação escrito, né? O expediente. Então aqui fica tipo, número, data de órgão, ó, tipo, ofício. É um ofício. O número dele, o ano em que ele foi produzido e o órgão que o produziu. Aqui a data, espaço para data, né? Data, local e data. Aqui, essa parte é o destinatário, ó, ao senhor, ó. Exatamente como eu vou colocar no envelope, eu coloco aqui dentro também, ó, ao senhor, né, chefe de gabinete e tal. Ó. Assunto tem que ser em negrito, é a única parte que vai em negrito, é o assunto, né? Tem que ter 2 pontos também, ó. Senhor chefe de gabinete, ó, ele é chefe de gabinete, por isso que não é excelentíssimo, excelentíssimo só para chefe de poder, né, e tal. E assim vai, né, daí, deixa eu ver aqui, tem a segunda parte também, o assunto, né, o assunto em negrito. E aqui é o vocativo. Então, aqui que vem o vocativo. O vocativo é antes de começar o texto. Ó. Estou... Ó. E o vocativo tem que ter vírgula depois. Ó. Então, aqui, ó, senhor chefe de gabinete. Né? Aqui nós temos o fecho, que só pode ser atenciosamente ou respeitosamente. Lembrando que atenciosamente é para a mesma hierarquia ou abaixo. E respeitosamente só para autoridades hierarquicamente acima da posição de quem está assinando o documento. Certinho? Então só tem essas duas, né? Perfeito. Vamos lá. E agora, vamos passando aqui para o próximo slide, né? Vamos lá então. Assinale a alternativa em consonância com a nossa gramática normativa. Homens e mulheres ficavam frente a frente diante das latrinas. Aqui, pessoal, olha só. Aqui é questão de crase. Crase. Aqui vai ser crase, olha só, né? Homens e mulheres ficavam frente a frente. Não existe crase quando eu tenho palavras repetidas. Ó, frente a frente, cara a cara. Não existe. Então, não existe crase, né? Deixa eu ver se eu botei ali já. Sim, sim. Eles obedeciam a regras criadas para aquele ambiente específico. Cuidado aqui, ó. Nunca vai crase quando o a está no singular, embora o verbo obedecer seja um verbo transitivo indireto e vai gerar um objeto indireto que é preposicionado, né? E a preposição regida vai ser a, porque quem obedece, obedece a alguém. A está no singular, ó, e regras está no plural. Então, não tem crase quando a está no singular e a palavra seguinte está no plural. Perfeito. Ele se dedicava às boas ações. Foi, pois, reconhecido pela comunidade. Quem se dedica a alguma coisa. Perfeito. As boas ações, feminino plural, crase terá. Aqui já está o nosso gabarito. Vamos analisar as demais. Esta é a desculpa que preciso para validar minha atitude. Um ambiente hostil. Quem precisa, ó, verbo transitivo indireto. Ele vai ter um objeto indireto. Objeto indireto. E quem precisa, e a preposição regida vai ser de. Quem precisa, precisa de. Esse de não pode desaparecer. Ó. Então, como é que ficaria? Como é que ficaria? Esta é a desculpa de que preciso, ó. Porque eu preciso da desculpa. Essa é a desculpa de que preciso. Então, aí está o erro, né? Via-se na placa diante das latrinas, é proibido a entrada de criança nesse recinto.
Pessoal, por incrível que pareça, duas provas diferentes, né, de dois órgãos, usaram o mesmo questionamento, a regência do é proibido, ó. É proibido, ó. É proibido, ó. Aqui estaria certo se eu tirasse o A, ó. É proibido a entrada. Mas como eu tenho a entrada, se eu tenho artigo depois do é proibido, ó, se eu tenho artigo, é proibida a entrada. Então, a questãozinha, né, que a gente... Vamos olhar aqui quais são os 8 pecados, digamos assim, da crase, né? 8 situações em que eu não posso ter crase. Com isso daqui a gente avança bastante. Antes de palavras masculinas é o óbvio, né? Comprou roupas a prazo, é o prazo, masculino. Antes de verbos, Ana não tinha nada a declarar. Declarar é verbo, então esse A vai ser só preposição. Aqui, ó, A no singular, palavra seguinte no plural. Refere-se a consultas públicas, ó. Aqui quem se refere a alguma coisa, ó. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Quem se refere e a preposição regida vai ser a. Só que a está no singular e a palavra seguinte no plural não posso ter crase, né? Expressões repetidas, ó. Ficou cara a cara, frente a frente. Não pode, né? Não dá. Cara a cara, frente a frente. Antes de pronomes oblíquos, ó, dirigiu-se a ela, a mim, a ti, a nós, nunca, né? Antes de pronomes indefinidos, ela não se dirigiu, ó, a ninguém, a todos, a tudo, não pode, né? Antes de pronomes de tratamento, ó, dirigiu-se a sua excelência, a sua majestade, a vossa senhoria, enfim, não pode, né? E as únicas que aceitam é a senhora, a senhorita, a dona e a madame, mas é muito raro isso aparecer em prova. Antes de pronomes de demonstrativos, ó, este, esta e isto. Agora, cuidado, que os pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, admitem o sinal indicativo de crase. Então, olha só, antes de pronomes demonstrativos, refere-se a este concurso público. Então, não dá, né? Refere-se a esta situação, também não pode, né? Então, isso aqui a gente já avança bastante, a gente já vai cortando muitos itens. Vamos fazer um exercíciozinho, ó. Aqui o A pode ser, ó, o A pode ser artigo, apenas preposição, pronome oblíquo átono, pronome demonstrativo, pode ser o verbo haver, mas daí vai ter o H, né? E pode ser a crase, né? Que é o que a gente, que é o objeto do nosso estudo aqui, né? Dessa questão que explora o conteúdo da crase. Pedro chegou, ó, há dias. Pedro chegou, ó, faz dias. Faz dias que Pedro chegou. Então, esse A vai ser do verbo haver, não tem nada a ver com crase, né? Ana pôs-se a caminhar. Caminhar é verbo. Então, esse A vai ser o quê? Só preposição, porque, ó, caminhar é verbo no infinitivo, ó, caminhar, ó. Nada a declarar, ó, declarar também é verbo, ó. Então, esse A vai ser só o quê? Preposição, né? Esse A aqui vai ser do verbo haver, certo? Minhas roupas são semelhantes às dele, ó. Ah, mas professor, deles não é masculino? Olha, aqui nós temos uma situação especial, ó. É o A, é mais as. Só que esse segundo as é um pronome demonstrativo, ó. Como se fosse assim, minhas roupas são semelhantes às roupas deles. Então, ou a aquelas, ó. As minhas roupas são semelhantes, se eu botasse aquelas, ó. Aquelas. Aquelas, daí seria aquelas, tá? Beleza. Cheguei à cidade, quem chega a, né? Há 1 hora, aqui eu posso ter as duas possibilidades, ó. Faz 1 hora que eu cheguei na cidade, ó, faz 1 hora, ou a 1 hora da tarde, a 1 hora específica, né? Então aqui pode ser as duas, né? Aqui, esse primeiro A aqui, seria o quê? Seria a crase indicando 1 hora exata, 1 hora, né? 1 hora específica. Andava à procura de. A procura de é o quê? É uma locução prepositiva, sempre vai ter. Não interessa o que vem antes, não interessa o que vem depois. Toda locução, né,
propositiva que tem um núcleo feminino, né? Nós temos uma relaçãozinha ali, sempre à procura de, à espera de também, né? Pedro viaja muito, a exemplo dos outros parentes, né? A exemplo, aqui é uma locução também, a exemplo de, Só que exemplo é masculino, deixa eu ver se eu botei ali, é masculino, já está ali, Então não, tem que ser feminino, não pode ser masculino, né? A cultura era desfavorável à inclusão social. Por que gerou essa crase? Que é muito importante a gente observar. O era é um verbo de ligação, desfavorável é um predicativo de sujeito. Tá, tudo bem, até aí tudo bem. A cultura era desfavorável. Desfavorável não é um adjetivo? É um adjetivo na morfologia, adjetivo. Mas eu pergunto para vocês, esse adjetivo tem sentido completo? Se eu falar assim para vocês, pessoal, a cultura era desfavorável. Desfavorável a quê? Precisa de um complemento nominal, Então aqui tem um complemento nominal, complemento nominal. Por quê? Quem está gerando, quem está regendo essa crase, essa preposição, que depois vai gerar crase, é um adjetivo, então é complemento nominal, não tem nada a ver com complemento verbal, tá? Lembrando que complemento verbal, pode ser o quê? OD ou OI. E para a crase tem que ser o quê? Tem que ser OI, porque tem que ter preposição, né? Legal, vamos seguindo. Vamos lá. Cuidado que o 2001 teve muita questão da FEPES envolvendo os casos facultativos. Ela pega, sim, em alguns tempos, né, e explora um determinado conteúdo específico da crase. E aqui o conteúdo são os casos facultativos. Nós temos 3, Nomes de mulheres. O que é um caso facultativo? Eu posso usar ou não. Pedro enviou mensagem a quem? A Ana ou a Ana. É o nome de mulher? Sim, o nome feminino. Daí eu posso usar a crase ou posso não usar. Então é um caso facultativo. Então eu posso ou não posso usar. O segundo caso facultativo são os pronomes possessivos femininos. Minha, tua, sua, nossa e vossa. Pedro enviou mensagens à sua colega ou à sua colega. Tanto faz. Posso colocar ou posso não colocar. Mas daí eu pergunto assim, se eu colocar crase, muda um pouquinho o sentido? Muda, sim. Torna a Ana mais próxima do Pedro. É como se ele a conhecesse, ele tivesse alguma afinidade com ela. Mas a banca não entra nessa questão, tá? Ela só quer saber se pode ou não pode, se eu posso tirar ou não posso tirar a crase. Aqui no caso é facultativo. E o item 3, antes da preposição até. Pedro foi até a farmácia ou até a farmácia. Perfeito. Tranquilo, casos facultativos. Ainda na questão passada, eu queria enfatizar uma questão que está muito recorrente na prova. Concordância nominal, né? É bom, é necessário e é proibido. Então, só vai variar se tiver artigo ou outro determinante, né? Ou seja, um outro adjunto adnominal. Olha só, é proibido entrada, correto? É proibido entrada, entrada está sem artigo. Ou é proibida a entrada é proibida. Então, questão de concordância nominal. Cuidado, tá? Isso aqui ela está usando bastante. É proibido. Pode ser também é necessário, pode ser é bom, pode ser necessário. Tá? Vamos lá. Para quem quer passar nas provas, é necessário ou é necessária? É necessário perseverança. Para quem quer passar nas provas, é necessária a perseverança. A entrada é proibido ou proibida? Ela é proibida a todos. A entrada, o artigo está aqui, A entrada é proibida. Esse aqui não. Esse aqui, pessoal, não é artigo não. Esse aqui é preposição, tá? Como se fosse para todos, né? Preposição. O aviso instruía. Entrada de pessoas não autorizadas. Então, proibido a entrada de pessoas não autorizadas. É proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Não vão cair na pegadinha. Seguindo, pessoal. Verdadeiro e falso. E culminaram... tá. A banca está pedindo aqui os sinônimos.
sinônimos. Eu não trouxe o texto porque o texto era muito longo e fazer recorte ia demorar um pouco. Mas ela quer sinônimos, né? E culminaram o seu estranho comportamento unindo os lábios. Culminaram, gente, é finalizaram, né? Culminar é finalizar, né? Finalizar. Culminar é finalizar. Não é fulminaram, não tem nada a ver, né? Não vai fazer sentido. Então esse item é errado. Os protagonistas e seu gesto bizarro. Aqui no texto tinha que olhar o contexto, né? Bizarro, a banca, ela aceitou como sendo surreal. Alguma coisa inusitada, estranha, surreal, bizarra. Aí teríamos que olhar no texto, mas as demais já fica mais tranquila. Conduta suscetível do enquadramento penal. Conduta suscetível, o sinônimo é passível. Sim, o que pode ser, né? Pode ser, é uma conduta que é passível do enquadramento penal, verdadeiro. Ele estalou os beiços e atirou com desdém. Desdém é pouco caso? Sim. Tratar uma pessoa com desdém. Sem importância. Não dá muita bola, né? Com desdém. Então é fazer pouco caso. Em noite de plenilúnio, plenilúnio. Ele colocou como lua nova? Não. Plenilúnio é lua cheia. Aí, essa última é um pouquinho mais chatinha, né? Como é que você plenilúnio? Pleno, cheio. Bom, tranquilo, né? Vamos lá. Assinale a alternativa cujas frases apresentam emprego adequado dos vocábulos parônimos. A banca quer parônimo. O que é um parônimo? Parônimo que são palavras parecidas. Parônimos, palavras parecidas, tá? Mas com significados diferentes. Elas são parecidas, mas têm significados diferentes. Como está aqui, tráfico. Onde é que está aqui? Vamos botar aqui, tráfico e tráfego. São palavras parecidas. Algumas delas nós mesmos, né, falantes do nosso idioma, a gente tem que dar uma paradinha e dar uma pensar. Será que é tráfico ou tráfego, né? Então vamos ver. O tráfico de veículos de grande porte em vias urbanas provoca infrações no trânsito. É tráfico ou tráfego? Tráfego, né, pessoal? O trânsito. Então aqui teria que ser tráfego. Tráfego, que é o quê? A circulação, né, de veículos. Circulação de veículos, seria o tráfego. E a segunda está tranquila, o tráfego na BR-101 foi responsável pela maior parte das infrações de trânsito no último final de semana. Então a primeira, deixa eu ver se eu já botei aqui alguma coisa. Já botei, tráfego, né? E aqui não eu até tinha lido infrações, mas a banca botou aqui, inflações, nada a ver, né? Infrações. Essa é uma questão até mais simples, né? Porque se ela colocasse infrações aqui, aí poderia gerar mais dúvida, mas inflações é ridículo, né? Não faz sentido. A sessão da Câmara Municipal acabou sem que o mandato do vereador fosse cassado. Sessão aqui, pessoal, não é o ato de ceder. Sessão aqui é um momento, um período, né? Então a sessão da Câmara Municipal acabou sem que o mandato do vereador, também tem mandado e mandato, mas aqui ela não botou, deixa eu ver, mandado, aqui ela mudou para mandado. Então tem mandato, ok, que é o período em que um parlamentar, né, executa a sua função, e mandado, aí é um mandado judicial, uma ordem, né? Não. Então, já temos aqui errinhos, né? Deixa eu ver se eu botei aqui, tal. E caçado é com 2 S's, né? Caçado com C cedilha é caçar um animal, é perseguir um animal. Não é o caso de perder o mandato. Tranquilo, né?
Acho que essa aqui não é uma questão muito difícil, não. Pessoas eminentes vão ao Balneário Camboriú no verão. Seguindo, deixa eu ver aqui, fugindo, pessoas eminentes. Então, as pessoas são eminentes. O que é uma pessoa eminente? Uma pessoa destacada, né? Vão ao Balneário Camboriú no verão, fugindo da canícula do verão. São iminentes, ó. O que é iminente? Preste a acontecer. São iminentes os riscos causados pela construção de grandes diques no rio, em locais que ficam acima da cidade. Então, essa é a resposta da questão. Alternativa D. Após um bombardeio, o navio atingido emergiu. Ó, temos o emergiu e o imergiu. Imergiu foi a pique, vai para o fundo, né? E o imergiu vem à tona. À tona. Então, se ele foi atingido, ele não pode ter ido para a tona, ele imergiu, né? Ele foi para o fundo. Então, teria que ser imergiu, né? Vamos ver se o segundo está certo aqui. Após imergir até o fundo, aqui está certo, aqui está ok. Mas aqui está errado. Ele foi para o fundo, né? E, como o texto estava conforme o previsto e esperado, o diretor retificou, ó, uma coisa, ratificou confirmou, tá? Confirmou, aprovou, e retificou é consertou. Ele refez, né? Ele refez. Então, aqui teria que ser ratificou. Opa, ratificou, né? E vamos ver se a segunda está certa. Após ratificar as partes inconclusas, não, aqui é retificar, né? Da sentença o juiz proferiu, então ele mudou, né? Ele retificou, ele mudou, aqui teria que ser retificou. Legal? Bom, pensando nisso, eu montei um materialzinho rápido aqui para vocês. Ó, sobre isso aqui, essas questões são relacionadas à semântica. Sinônimo, sentido igual ou aproximado. Exemplo, alegre e contente. Antônimo, sentido oposto ou excludente. Alegre e triste, é um antônimo, né? É o contrário. Homônimos. Homônimos tem que tomar cuidado, tá? Porque são palavras iguais, mas com sentidos diferentes. Olha só, concerto e concerto são iguais, não são parônimos. Parônimos é parecido, aqui elas são iguais. Iguais no som ou iguais na grafia. Ou iguais no som e na grafia. Então, concerto com S e concerto com C. Concerto com S é o concerto de arrumar alguma coisa, consertar um eletrodoméstico que está estragado. E o concerto com C é uma obra de execução de uma orquestra, por exemplo, um concerto de piano, né? Uma sessão de piano. Então, cuidado, aqui elas são iguais na pronúncia, mas elas são heterográficas, porque elas são escritas de maneiras diferentes. Então, são homófonos, o mesmo som, mas heterógrafos, escrita diferente. Colher e colher. Ó, a forma de escrever é a mesma, mas muda a pronúncia. Colher, verbo, eu colho, tu colhes, ele colhe, e colher é aquilo que a gente usa para tomar sopa. Então, iguais na grafia, né? Mas elas são homógrafas. Não, são homógrafas, mas são heterófonas. Tem sons diferentes, né? E por último, caminho e caminho. Caminho verbo e o caminho substantivo. O que acontece aqui? Aqui nós temos homônimos perfeitos. Muitas bancas questionam isso, tá? Então, o caminho que uso para vir até a energia é o mais curto. Caminho, então é o substantivo, né? Eu caminho todas as manhãs no parque. Aí é verbo. São homônimos, são palavras iguais, são perfeitos, porque é igual na escrita e igual na pronúncia. Os parônimos é o que a gente estava vendo ainda há pouco, ó, mandato e mandado.
mandato e mandato, né? E depende, é claro, do conhecimento de fatores extralinguísticos, né? Do conhecimento de mundo. Eu tenho que analisar o contexto para saber se vai ser mandado ou mandato, que são parônimos. Vamos fazer uma atividadezinha rápida, ó. Os direitos de cidadania do rapaz foram caçados ou caçados pelo governo. É um direito que vai ser retirado. Então, é caçado com 2 S's. Se for caçado com C cedilha, seria perseguir um animal, né, para caçá-lo. O mandado ou mandato dos senadores é de 8 anos. Ah, mandato. Porque mandado é uma ordem judicial, é outra coisa. A rodovia estava coberta pela serração com S ou serração com C? Serração com C. Serração com S é o ato de serrar, pegar um serrote e fazer muita serração com S, né? Vamos lá. Ana não teve senso ou senso é o senso com C ou o senso com S? Ela não teve senso no sentido de sentido. O senso com C é de recenseamento, é o outro sentido, né? Todos os assentos e assentos. O assento do trem é o lugar onde a gente vai sentar, né? Então, os assentos com 2 S's. Pedro deve uma, cuidado pessoal, é vultosa. Isso aqui eu já vi muito em prova, tá? Vultuosa é congestão na face, quando alguém leva um soco e fica com o rosto inchado. Então, muito raramente vai ser vultuosa, porque só se o contexto permitir aquela inferência. Vai ser vultosa. Vultosa é expressiva contínua, né? Sessão e sessão. Se é uma sessão de cinema, ela vai ser o quê? Sessão, S, depois 2 S, né? E se fosse sessão com C cedilha? Aí seria uma repartição, uma parte, né? Uma parte. Cumprimentaram, cumprimentaram. Eles se cumprimentaram, né? Eles se cumprimentaram. Não é comprimento de extensão, né? Depois, tráfico e tráfego, como apareceu na nossa questão, ó, o tráfego, a circulação de veículos no final do dia estava insuportável. O marido entrou vagarosamente e passou despercebido. Isso aqui já vem em prova muito. Despercebido é ignorado, né? Despercebido. Já desapercebido, ó, é sem alguma coisa, sem algo. Eu estou desapercebido de valores na minha carteira, então eu estou sem dinheiro, digamos assim, né? Então é despercebido. Infligir ou infringir? Ah, tem os dois, não. Não costume infringir as leis. Infringir. Desrespeitar. Após um bombardeio, o navio, caiu na nossa prova ali, Ele emergiu ou imergiu? Ele foi a pique, ele foi para o fundo, então ele imergiu rapidamente. Ele não subiu à tona, ele foi justamente o contrário, ele foi ao fundo, né? Não há discriminação ou discriminação de raças. Discriminação de raças naquele país. Discriminação, né? Discriminar é tornar algo fora do espectro do crime, né? Discriminar é tornar algo sem ser mais crime, né? Após anos de espera, Pedro conseguiu a dispensa. Dispensa, né? A despensa é aquele lugar na casa onde a gente guarda alguma coisa, a despensa. Antigamente, né, as famílias numerosas que moravam em casas construíam despensas, né? Não é o caso aqui. E por último, a chegada do eminente diplomata, de uma pessoa eminente, uma pessoa famosa, né, uma pessoa importante, era iminente. Aqui tem os dois, Então, estava prestes a acontecer. Iminente com I, está prestes a acontecer. Eminente é aquela pessoa
é uma pessoa famosa, digamos assim, né? O corpo, docente e discente. Docente é o professor, né? E discente é o aluno. A sessão e sessão de novo, ó, a cessão dos direitos da emissora, sessão aqui com C é ato de ceder, sessão, ato de ceder, né? E a outra sessão é um período de tempo, né? Não, é uma repartição, desculpa, aqui é repartição, ó. É uma sessão com S, C cedilha, é uma repartição. Sessão de pessoal, né? Sessão de RH. Ali, na sessão de eletrônicos, há uma grande liquidação. Tranquilo, né? Nas festas de São João é comum balões e velos e tal. Então, aqui eu tenho acender e acender, a pronúncia é a mesma, tá? Não é ascender, é acender. Isso aqui é um dígrafo. Aqui nem dissente, ó. Dissente é a mesma coisa que acender. Isso aqui é um dígrafo. O dígrafo eu pronuncio as duas letras com um som, apenas um som, né? Então, nas festas de São João é comum acender balões. O que é acender? Atear fogo. Acender, colocar fogo na bucha. E vê-los ascender, subir, né? Ascender, subir. E tem uma palavra também, ó, ascensorista, que é aquela pessoa que fica no elevador, o trabalhador do elevador, né? Ascensorista, com SC. A bandeira de São Paulo tem listras, e não listas, né? Listras. São coisas distintas e o significado é óbvio, né? O infrator foi preso em flagrante, porque fragrante está relacionado a cheiro. Ó. Fragrante é perfumoso, né? É cheiro, né? Fragrância, perfume, né? E flagrante foi preso em flagrante. Ah, tem mais um ainda. Era flagrante ou fragrante a estupidez do rapaz? Flagrante, flagrante. Dei-lhe de presente um fragrante, agora sim, agora é fragrante, ó, buquê de rosas, porque tem perfume, ó, fragrante buquê de rosas. Percebe-se que ele ainda é meio incipiente, ou com S ou com C, ó, incipiente, é aquela pessoa que é iniciante, ó, incipiente, que ele é iniciante, incipiente, pois não tem prática no comércio. O time se considera mal ou mal? Mal com L ou mal com U? Mal. Bem, ó, faça o seguinte, ó, mal com L é o contrário de bem, advérbio, ADVB. É invariável, né? O time se considera bem preparado, mal preparado com L. Mal com U é adjetivo. Ele ficou de bem humor ou bom humor? Bom humor. Então, quando for mal com U, é o contrário de bom. E bom é adjetivo, né? Qual é a qualidade do adjetivo? Ele varia conforme o gênero, né? E o número, singular, plural, masculino e feminino. Então, né? Cuidado com isso. Tem muita gente que cai ainda nessa pegadinha. Disseram que Pedro passou bem ou passou bom a noite? Passou bem, né? Passou mal. Os pequenos violinistas participaram de um concerto com S ou concerto com C? A gente já viu que o concerto com C é um concerto musical, né? Então é com C. E o concerto com S é quando eu levo quando eu reparo alguma coisa, né? Quando eu conserto no sentido de fixar, de arrumar alguma coisa, né? E por último, é o conserto de novo. Ó. O conserto das roupas é feito pela mãe do garoto, então ela conserta com S, ela costura, né? Assinale a alternativa em que nenhuma palavra deve ser acentuada graficamente. Bom, já está terminando aqui praticamente a nossa resolução de questões, né, a nossa aula.
E aí, a última parte que eu coloquei foi a acentuação gráfica, porque não é toda a prova que tem acentuação gráfica. E o que a banca está pedindo aqui? Ó? Ela quer que a gente veja quais as alternativas que não tem erro, né? Então, creem não tem erro, fórmica tem, né? Ó, fórmica. Por que fórmica, antigamente o creem tinha, né? Não tem mais no novo acordo. Fórmica, ó, fórmica. Toda palavra por paroxítono é acentuada, ó, fórmica, pássaro, né? Avozinho não, e paranoico também não. Antigamente, ó, tinha o oi, o ditongo aberto o oi tinha. Agora, nas palavras paroxítonas, o ditongo acento oi, não, o ditongo, né? O ditongo aberto oi não tem mais acento. Por exemplo, ó, herói, ó, continua tendo acento, porque ele é oxítono. Herói, ditongo aberto oi. Mas heróico não tem mais, ó. Heróico, ó. Heróico não tem mais, por quê? Porque aqui ela é parox. Ela é paroxítona, então não tem mais. Cuidado com isso. E paranoico não tem mais, né? Paranoico e todas as outras. Então, acho que eu já tinha colocado aqui, ó. Fórmica tem, né? Joia, ó, não tem mais. É ditongo aberto oi, mas ela é paroxítona. Antes tinha. Então, joia não tem mais. Chapéu tem, porque é ditongo aberto el e ela é oxítona. Estático, toda a palavra para paroxítona tem acento, e fuinha não, por quê? Porque ó, a regra do i e do u, ó. Fu, i, nha. O i é tônico? É. Forma a sílaba sozinho? Forma. É um hiato? É. Fu, i, nha. É um hiato. Ó. Tem NH depois? Tem, ó. Não pode ter NH depois. E também não pode ter ditongo antes, e também não pode repetir vogal, como por exemplo, ó, xiita. Ó, xi, i, tal. Xi. A gente tem tudo para botar, né? Vamos lá. O i é tônico? É. É hiato? É. Forma a sílaba sozinho? Forma. Tem NH depois? Não. Tem ditongo antes? Não. Mas repetir vogal, ó, i. Então, xiita não tem. Tem que seguir aquela regrinha, né? Creem, bônus tem, ó, bônus. É um paroxítono terminado em U seguido de S. Enjoo não tem mais. E réstia tem, paroxítono terminado de ditongo. Fênix tem, paroxítono terminado em X. Jiboia não tem mais, era o ditongo aberto oi. Nômade tem, ó, nômade. E ideia não tem mais. E essas palavras não tem mais. Pera antigamente tinha, né? Pera, voo antigamente tinha, não tem mais. Chapeuzinho nunca teve, né? Aliás, o chapeuzinho, bom, e baiuca, ó, cuidado com baiuca. Aqui, ó. Baiuca. O é tônico? É. Forma a sílaba sozinho? Forma. Tem NH depois? Não. Tem ditongo antes? Está aqui, ó, ditongo, ó. É um ditongo. O que é um ditongo? É uma vogal mais uma semivogal. E ele é um ditongo decrescente, ó, ditongo decrescente, porque primeiro vem a vogal e depois a semivogal. Lembra que a semivogal é sempre fraquinha, a vogal é sempre forte, né? Então não tem. Mas no último acordo tinha. A gente botava baiuca, ó, antigamente tinha bocaiúva, ó. Bocai, ó. Uva, bocaiúva, isso aqui é um U, tá? Bocaiúva. Ó, o E é tônico, forma a sílaba sozinho, não tem NH depois, mas tem ditongo antes aqui, ó, quando ela é paroxítona. Ainda tem isso, ela tem que ter ditongo antes e ela tem que ser paroxítona, para não ter acento, tá? Então, o FEPES gosta, né? Feiura, ó, oral. É tônico, forma a sílaba sozinha, é um hiato, né? Não tem ditongo antes, não tem NH depois, mas tem ditongo antes, ó. Ei, ó, ditongo, aí não tem mais. Certinho? Mas olha só, se acontecer a palavra Piauí, pi, ao, i. Mas professor, olha só, vamos lá.
ela não é paroxítona, ela é oxítona. Vamos lá, por que esse I é acentuado? É a regra dos hiatos, tá? A regrinha é a regrinha dos hiatos. Hiatos. O I é tônico? Sim. Forma sílaba sozinho? Sim. Tem NH depois? Não. Tem ditongo antes? Tem. Mas não tem problema porque ele é oxítona. Então, Piauí tem, tá? Mas vamos lá que tem mais duas questõezinhas aqui ainda. Aqui tem as regrinhas todas, tá? Pessoal, memorizem essas regrinhas. Eu separei em grupos, né? Só voltando aqui na imagem, ó. Separei em grupos, né? Então, eu separei assim, ó. O grupo 1, toda proparoxítona é acentuada. Regra 2 do grupo 1, todas as paroxítonas terminadas no rouxinol, R, L, X, N, né, o X, né, tal. As oxítonas terminadas em A, E, O, em ENS, seguidas ou não de S, e do primeiro grupo ainda, os monossílabos tônicos, formados pelo A, E, O, seguidos ou não de S. Esse é o grupo 1. Aí eu separei no grupo 2. Aí a regrinha do hiato IU, que a gente viu agora, né? Hiato I e U. Lembrando, cuidado com a regrinha do hiato, tá? Ele tem que seguir aquela lógica. Vamos botar assim, ó. Sa-U-D. Saúde, ó. U é tônico, forma sílaba sozinho, não tem NH depois, não tem ditongo antes e não repetiu vogal. Pronto. Então, saúde é a regra dos hiatos. Todos os hiatos, não. O hiato formado por I ou U. Não é I e U, né? I ou U. Então, essa regrinha cai bastante e ela é meio chatinha porque ela tem que seguir todo aquele ordenamento, né? Os ditongos abertos, ó. Oi, El e Ei, quando eles forem paroxítonos, não tem mais, mas se eles forem oxítonos, tem, ó. Como eu falei ali para você. Constrói, ó. Constrói. Oxítono não tem problema, mas por que essa palavra é acentuada? Não é a regra das oxítonas, né? Porque a regra das oxítonas é A, E, O em ENS. Não é o caso aqui. É a regra dos ditongos abertos, OI, EL e EI, quando eles são oxítonos. Não vão fazer confusão, né? Então, constrói, né? E depois do segundo grupo, os acentos diferenciais, né? Quais são os três? Só são três, né? 3 acentos diferenciais. Antigamente, ó, a banca colocou a palavra pera ali, né? Antigamente, a regra anterior, para eu diferenciar pera de uma antiga preposição muito arcaica, que era pera, né? Existia, o pera vinha com acento, não tem mais, ó. Uma outra coisa da nova regra, acentuava-se a segunda vogal dos hiatos, e o, como por exemplo, ó, voo, não tem mais, voo não tem mais, para que eles deem mais atenção, ó, não tem mais, isso caiu tudo, mas na questão apareceu ali, isso aqui é a antiga regra, né? Não tem mais, essas regras não tem mais, né? E aí os acentos diferenciais, então ficou por preposição, para diferenciar de por verbo, para diferenciar de por preposição. Preposição, né? Por verbo. Então, eu vou pôr a tampa na caneta, eu vou pôr, ó, verbo. Agora, eu vou sair por aqui, ó, por este caminho. Aí seria a preposição, não. Além disso, nós temos o quê? O pode, para diferenciar do pode. É só o tempo verbal. Eu posso, presente. Eu posso, tu podes e ele pode. Presente, ó. De novo. Verbo poder no presente indicativo. Eu posso, tu podes, ele pode. Não tem acento. Agora, ontem, eu pude, tu pudeste e ele pôde. Ele pôde ir ao cinema, ele pôde. Daí, pretérito perfeito com acento. Presente não tem acento, tá? E o tem. O tem, para diferenciar, o tem com acento circunflexo, né?
para diferenciar do tem sem acento. Terceira pessoa, né? O tem. Então, terceira pessoa do singular, ele tem. Terceira pessoa do plural, eles têm. Tem. Daí tem o acento. Muda o som, muda a pronúncia? Não, é a mesma coisa. Só muda o quê? O acento. Só isso. Só que quando a banca coloca, ela não usa o ele. Ela coloca assim, quer ver? Os projetos têm, aí coloca o acento. Às vezes ela faz o seguinte também, ó, quando a banca, né, quer complicar a questão. Ela coloca assim, ó, os projetos que são, coloca uma oração adjetiva no meio. Os projetos que são elaborados pelo setor de transporte, agora que vem o verbo, tem. Então está muito longe, então o aluno acaba perdendo, né? Cuidado com isso, tá? Tá aí, tá. Uma outra pegadinha com relação à questão da acentuação são os verbos derivados do ter e o vir, né? Então, por exemplo, os projetos, ó, os projetos que foram aprovados para o setor, né? Ó, os projetos, né? Daí assim, ó, eles contêm regras específicas, vamos imaginar assim, né? Então, os projetos, contêm regras específicas. Agora, aqui tem que tomar um cuidado. Ó, os projetos contêm, plural, né? Terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. Eles contêm regras, né? E se fosse singular? Se fosse um projeto? Vou tirar o Szinho aqui, ó. O projeto, como é que ficaria o acento? Aqui não seria mais acento diferencial, tá? Porque o diferencial só serve para o plural. Agora ele está aqui no singular, ó. O projeto contém. Como é que seria o acento? Contém. Agudo. Acento agudo. Contém. Aí, como é que eu justifico esse acento agora, pessoal? Como é que eu justifico? Que regra é essa? É o acento diferencial? Não, não, não. Isso aqui é o quê? Ó? É uma palavra oxítona terminada em. Como, ó? Como também, ó. Também. Ninguém. Né? É isso. Agora ainda temos um tempinho para fechar aqui o bloco, mais uma questãozinha de acentuação gráfica, tá? Vamos voltar aqui para o material. Voltar para cá, pegar a última questãozinha aqui da acentuação gráfica, né? Vamos lá. Assinale a alternativa em que pelo menos 3 palavras podem ser acentuadas graficamente. Olha, ela complicou agora. Pelo menos 3 palavras podem ser acentuadas. Vamos lá. Crítico, ritmo, jóia e tem. Crítico, cuidado, tá? Crítico pode ser crítico e pode ser crítico. Então, ó, o verbo criticar, ó, eu critico, tu criticas, ele critica. Aí não tem acento. Mas o crítico é a pessoa que faz a crítica, é um substantivo. Então, tal. Ritmo não tem acento, jóia não tem acento e hífen não tem acento. Ideia não tem mais acento, porque era o ditongo aberto, ei, mas agora na paroxítona não recebe mais. Glória tem acento, deixa eu botar aqui, ó, gló. Gló. Paroxítono terminado em ditongo, bambu nunca teve acento, e voo antigamente tinha, não tem mais. Hífen tem acento, só no singular. Ó, hífen. Vírus tem acento, ínterim tem acento, e rubrica não tem. Olha só a pegadinha da banca. Rubrica não tem acento. E a gente pronuncia essa palavra, ela é uma paroxítona. Rubrical. Ela é paroxítona, não tem acento, né? Avaro não tem acento. Levedo não tem acento. Bônus tem acento. Deixa eu ver se eu botei. Ah, não botei. Ó. Bônus tem acento. Ó. Anéis tem acento. Ó. Ditongo aberto ei, mas a palavra é oxítona, em ditongo aberto ei. Ó. Bônus, paroxítona terminada em o seguido de S. Revém não tem mais acento no e, o.
agora não tem mais. Pelo, antigamente tinha, não tem mais. Miúdo, miúdo tem. Ó, miúdo, do. A regra é do i do i, ó. O é tônico, forma a sílaba sozinho, não tem NH depois, não tem ditongo antes, senão repetir vogal. Regra dos hiatos i, u. Então, miúdo tem, ó, miúdo. E ruim não, ó, ruim. Ruim. Não é ruim, hein? É ruim. Esse aqui é um dissílabo, é ruim. E aí, por último, ó, assinale a alternativa em que completa corretamente as lacunas do texto conforme o padrão. Não tem mais trema, somente para as palavras de origem estrangeiras, né? Ou, por exemplo, um sobrenome, que é o Miller, né? Que um sobrenome também de origem estrangeira, o Miller, né? Aí a gente usa. Mas as palavras, não existe mais o trema, né? Ideia não tem mais, comê-lo tem, ó. Oxítono terminado em E, seguido do pronome obliquado. Rápida, proporoxítona, tendência, paroxítona terminada em tom. O que ele quer? A todas tem que ter, né? Todas. Então aqui não. Tá. Frequentar, ok, tranquilo. Ideia não tem mais. Comê-lo, ok. Rápida tem acento e tendência tem que ter acento. É o mesmo grupo de palavras, né? Então, frequentar, ok, ideia não. Frequentar não. Vai ser a última, ó. Frequentar, ideia, comê-lo, rápida e tendência. Perfeito. E aí a gente encerra, então, a nossa aula de revisão, né? Deixa eu botar aqui, voltar para a minha imagem. Aqui acabou. Perfeito. Voltar para cá. Então é isso aí, pessoal. Espero que a aula tenha contribuído, né? Que essa resolução de questões. Se vocês aí que estão assistindo, né, tiveram dúvida em algum componente, né, alguma questão gramatical da nossa aula, peguem o material, façam uma pequena revisão, porque a FEPES trabalha nessa perspectiva. E são questões deste ano, são questões bem atuais. Certinho? Esperamos então que vocês tenham um bom resultado aí na prova, nos estudos, e qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que a gente está aqui para ajudar a entender esse conteúdo. Certinho? Então, muito obrigado e até a próxima aula.